habilidade motora, onde faz a perseguição a objetos, né? Então, vou pegar aqui a caneta, o marcador, e vou acompanhar com os meus olhos o marcador. Observa que meus olhos ele foi para o lado onde estava o marcador. Eu fui perseguindo o marcador somente com os olhos, sem virar a cabeça. Isso é o rastreio visual, né? Ele pode ser dessa forma horizontal, pode ser vertical, na diagonal ou circular. E essa habilidade, gente, ela é tão importante que simplesmente sem ela não existe alfabetização, não existe aprendizado de cores, não existe aprendizado de formas geométricas. Qualquer habilidade de aprendizado de pareamento, né, fica comprometido. Por quê? Porque a gente precisa fazer o pareamento para aprender, né, as cores, as letras, as formas. Então vou dar um exemplo aqui. Olha, eu tenho duas tampas, né, uma vermelha, outra azul. Aí tá lá ensinando a criança as cores e ensinou azul para ela. Essa criança não tem um rastreio visual, ou seja, ela não sabe fazer aquela perseguição. E ensinou o azul para ela. Aí ela aprendeu azul. Aí agora está querendo ensinar vermelho para ela. E está mostrando alguma coisa vermelha. E aí que está o problema. Ela não vai conseguir aprender, porque para ela fazer a aprendizagem de outra cor, ela precisa fazer o rastreio, ela precisa parear um com o outro. Então, olhar para esse, olhar para esse. Observe meus olhos, eu vou olhar para o azul e depois olhar para o vermelho. Ela não consegue fazer essa troca, ela não tem um rastreio, então ela não aprende outras cores. E aí o que ocorre? Tudo, né, todas as cores passam a ser aquela primeira que ela aprendeu. Normalmente, né, a criança vai chamar tudo de azul. Ou então não vai falar nada, vai mudar de assunto, vai fingir outras coisas. Mas porque ela não tem um rastreio visual. A mesma coisa são as letras. Então se eu tenho uma letra aqui, ó, se eu tenho uma letra A e uma letra E, ele só vai aprender fazendo aquele pareamento, vendo distinção de uma para outra. Se tem uma letra lá no quadro, né, quando ele já chegar ali na fase da alfabetização, tem a letrinha lá no quadro, tem a letrinha lá E, para ele escrever no caderninho dele. E está escrito lá E no quadro. Ele vai ter que fazer o pareamento do quadro para o caderno dele para escrever. E aí ele não consegue, né, justamente por conta disso, fazer esse aprendizado. Ele não consegue relacionar aquele E com o E do caderno, porque não tem esse pareamento, ele não tem esse rastreio visual. Bom, o rastreio visual, gente, é uma habilidade que precisa de um treino específico para ser desenvolvida. Ela normalmente se desenvolve até os 6 meses, né, de vida. 2 meses já desenvolve o rastreio horizontal, depois com 3, 4 o vertical, nesse período de 3, 4 e 5 o diagonal, e até os 6 aí já está desenvolvido também o circular. E aí, se a criança não desenvolve, a gente precisa desenvolver. Por quê? Por conta disso, ela justamente dá acesso a muitas outras habilidades importantíssimas. Como que a gente desenvolve? Da mesma forma que eu falei, para fazer o teste. A gente faz o teste, né, passando um objeto para um lado e para o outro, ver se a criança acompanha, e dessa mesma forma a gente vai desenvolver. Pegar alguma coisa que é do interesse da criança, no caso a gente está falando de bebê, ela está brincando com algum objeto, ela está brincando com a caneta mesmo. E a gente vai pegar isso que ela está demonstrando interesse e vai passar de um lado para o outro, né, e verificar se ela vai conseguir acompanhar. Aí a gente não precisa desenvolver um por um, né, desenvolver horizontal, depois desenvolver vertical, depois diagonal, depois circular.
Normalmente desenvolve horizontal, o restante tudo vai junto. O que a gente faz então? Pegou, não vai fazer muitas vezes. A gente faz uma vez. A criança conseguiu acompanhar, foi uma vez para um lado, uma para o outro, conseguiu acompanhar, já entrega de novo aquele objeto que é do interesse dela. Depois faz de novo, pega de novo o objeto, ou se ela se interessou já por outra coisa, pega aquela outra coisa e vai e faz. Ela está acompanhando uma vez para um lado, uma vez para o outro, está consistente isso, já acompanhou 3, 4, 5 vezes. Vamos agora colocar mais um pouquinho. Então faz uma para um lado, uma para o outro, uma para um lado de novo, uma para o outro. Então 2 vezes. Depois vai 3 vezes, está consistente. Aí a gente vai aumentando e aí rapidamente desenvolver essa habilidade, ela vai estar apta a aprender aquelas habilidades que a gente falou.